Então, boa noite para a gente. Recebendo hoje, né, o mestre Vitor Lobisomem, que vai se apresentar por ele mesmo ao longo das suas criações, seus trabalhos. É uma honra te receber aqui, Vitor, de verdade. E depois a gente vai ter a partilha da Nayara com o trabalho dela, né, sobre a pesquisa dela sobre tambor de crioula. E vamos embora, simbora. Vitor, como você quiser, você vai me orientando aqui como é que você quer essa partilha, tá bom? Ao contrário. Você quer começar Prazer. falando? Quer que eu coloque algum... Não sei, vai direcionando você. Tá Posso bom. falar? Sim, então tá bom. Se apresente, então, por gentileza. Então, só boa noite mais uma vez, né? Para quem chegou agora. Meu nome já foi falado, meu nome é Vitor, né? Sou conhecido também pelo apelido de Lobisomem, apelido que eu ganhei quando a prática da capoeira, onde, né, grande parte dos praticantes recebe um apelido. E a partir da capoeira que eu comecei a desenvolver outros trabalhos, né? Eu continuo assinando o apelido aí, mesmo fora da capoeira. Gente, nessa conversa com a gente, à medida que ele for falando, né, for comentando, vocês podem ir fazendo perguntas também, enfim, né, vamos construindo isso junto, tá bom? Vitor, quando eu entrei em contato contigo, né, eu falei para você que, assim, era difícil escolher, dizer para você assim, vem como capoeirista, vem como cordelista, vem como musicista de espetáculos, né, enfim, porque é uma experiência muito grande, né, muito variada, muito atravessada que você tem, né, uma riqueza muito grande. Aí a gente pode ir desenvolvendo isso aos pouquinhos, né? Vou te pedir, talvez de você começar pela literatura de cordel, talvez, pode ser ou não? Eu acho que assim, o começo dessa história toda aí realmente é difícil de separar, tudo muito entrelaçado. Mas o começo foi pela capoeira, né? Tá. A capoeira que foi o meu ambiente, onde a partir dali eu comecei a desenvolver, descobrir outras aptidões, né? Conhecer outras formas de cultura popular, né? O ambiente principal, da onde a partir dali eu fui parar em outras culturas, fui aprender outras coisas, fui parar no teatro, fui parar na literatura de cordel, parar, né, no terreiro de umbanda, teatro, eu acho que já falei, fui parar na música profissionalmente, né? Então tudo começou ali com a capoeira, né? Comecei a praticar com 18 anos, né? Os 18 anos é acho que eu vejo que parece uma idade jovem, né? Mas todos os meus amigos que tinham a mesma idade que eu, 18, 19 anos, alguns que eram desconhecidos, mas que depois se tornaram amigos, eles já estavam na capoeira há 8, 10 anos, né? Então, e eu estava com 18 anos ali entrando, e esses outros outras pessoas da minha faixa etária estavam até começando a ensinar. Então foi também foi um início um pouco tardio, né, no meu ponto de vista, e já tinha acontecido, eu já tinha uma bagagem ali, né, de outras experiências, de outras vivências, né, até culturais, musicais diferentes, né, e, e outro não tinha a mesma disponibilidade, né, com 18 anos, mas já trabalhava como oficial, estava na escola ainda no turno da noite, no supletivo, para terminar o segundo grau, já era pai, já estava com uma filha, já tinha filha, então já tinha pouco tempo, né? Pouco tempo, pouca disponibilidade para aprender alguma coisa nova que demandava tanta dedicação, né? Com a capoeira. Então, a
eu estava na escola aí para as aulas, né? Tinha que conciliar essas atividades todas. Mas a capoeira foi também um ambiente, né, onde eu aprendi, onde eu consegui desenvolver algumas aptidões assim que eu não consegui, eu tinha tentado, mas pelas maneiras convencionais, né? A música dela, já tinha tentado estudar música na escola de música no Conservatório Brasileiro, lá no começo da adolescência, violão e teoria musical, e não me adaptei. Depois de capoeira, comecei de novo a ter um contato ali de aprender de forma não convencional, de maneira informal, os instrumentos, sem ter aula. Eu aprendi mais as coisas que não eram ensinadas, que é compor, cantar, tocar, falar sobre capoeira, escrever sobre capoeira. São coisas que não eram ensinadas nas aulas, né? Hoje até tem aulas específicas de música, de instrumento, mas há 30 anos atrás não tinha. E as coisas que eram ensinadas eu não aprendi direito, né? Que era jogar, florear, né? Dentro da roda ensinado. E aquilo ali eu não consegui aprender como eu gostaria, como conseguiram, né? Mas eu aprendi coisas que não eram ensinadas ali. E ser envolvido, descobrir, ter contato com outras formas de cultura popular, como o samba de roda, o malelê, o jongo, né? O maracatu, um pouco mais distante, bem assim, né? Essas manifestações. E a cordel também, depois de um tempo também a literatura de cordel, né? Mas no começo foi mais jongo, samba de roda e maculelê, né? São danças, no caso, né? Meu interesse não foi sempre mais pelo musical e histórico, né? Como dançarino, sou um pouco tímido, sou um pouco ainda pela minha dificuldade bem, embora também me arrisquei em algumas delas, mas meu interesse foi mais musical e histórico, né? Então eu comecei a buscar os livros que falavam de capoeira, que eram uns livros de folclore, né? E o capoeira tinha, mas era bem menos livros sobre capoeira, normalmente nos livros de folclore que eu tinha mais acesso. Então, os livros de folclore falam sobre tudo, né? Falava sobre coco, tambor de crioula, toda a cultura popular se encaixava nessa expressão que hoje nem ninguém gosta muito que use, né? Dizer que a capoeira é folclore, dizer que o jongo é folclore, ninguém gosta muito, mas era nesses livros, nessas prateleiras, nessas partes das bibliotecas e dos sebos, né, que eu procurava, principalmente. E aí comecei a ler sobre tudo, comecei a escutar a música sobre tudo e a partir dali ir aprendendo e praticando, né? Depois de um tempo eu tinha alguns trabalhos convencionais, né? Primeiro de office boy, auxiliar de escritório, né? Depois fui trabalhar numa produtora de vídeo, tentava conciliar, né, meu trabalho convencional com a minha prática da capoeira, dessas outras artes, né? Era difícil demais, né? Como eu falei, já tinha família, então era difícil demais conciliar a falta disso. Embora até quando eu entrei na área de cinema, de televisão, né? Na área técnica, né? Não como ator, né? Era ilha de edição, né? Assistente de câmera, toda essa coisa, eu me identifiquei muito, né? Estava bastante, né? E até tinha a intenção de seguir naquela carreira, mas a ausência da capoeira, né? Naquele momento ali causava muita angústia, eu não conseguia conciliar, ela não dava para conciliar, para mim não dava. E aí eu falei, acho o teu balde, e falei, vou tentar viver só de arte. E algumas coisas, eu já tinha ali uns 7 anos de prática, né?
já substituía alguns amigos professores quando eles tinham que viajar para aula. Eu ia no lugar deles, já estava aprendendo a ensinar, né? Tocar poucos instrumentos, já tinha gravei um disco, né? Ou um CD era difícil de fazer nos anos 90, né? Então eu consegui gravar uma música num disco e ganhei algumas caixas de CD como pagamento, podia vender, né? Pela primeira vez eu estava ganhando alguma coisa ali através da arte, mesmo que seja muito pouco, né? Hoje um CD R$20, né? Ganhava R$20 e vendia um CD, 20. Mas aí eu falei, eu estava também tocando um grupo de samba, um grupo também amador, que tocava sexta-feira, às vezes sábado, em alguns botequins, em algumas choperias, essas coisas todas, né? Ganhava um cachê que, no máximo, deveria equivaler a uns R$100, mas eu tenho o balde lá da produtora, né? E não quis mais arrumar outro trabalho convencional, não. Até recusei um bom trabalho, né? Que eu fiquei anos guardando esse segredo, né? Que eu recusei um trabalho lá na Globosat, né? Uma colega que trabalhava comigo na produtora e era o que todo mundo queria. E aí ele me chamou, eu estava desempregado, ganhando aqueles, sei lá quantos reais, quantos era, né? Aí eu falei, não vou não. Não, cara, não vai dar não. Não vai dar não. Vou ficar por aqui mesmo. E eu durante muitos anos eu não podia falar isso, porque a gente passou muita dificuldade, né? Por causa dessa minha escolha. Se alguém soubesse, falasse, cara, ia querer rachar minha cabeça no meio. Hoje eu falo porque já passaram uns 20 anos, né? Aí eu já apareci na televisão, já apareci na novela, né? Aí deu para falar, né? Mas naquele tempo não dava para falar que eu tinha recusado um trabalho daquele para arriscar viver de arte, né? Então ali eu fui participando dos festivais de música, gravando uma música aqui num disco. A gente fazia muitos discos coletivos de capoeira, né? Disco onde entravam composições e várias pessoas cantando diferentes. Então eu participei de vários discos desses, ajudei a produzir alguns, né? Alguns eu participei como intérprete, como compositor, como instrumentista, como produtor. Alguns eu participei fazendo essas coisas todas, participando de alguns festivais de música, né? Organizando eventos, essas coisas todas no ambiente da capoeira, né? E aí, a partir de 2005, eu escrevi o meu primeiro folheto de literatura de cordel. Foi minha primeira produção minha, né? Individual minha, né? E a partir dali eu comecei a publicar outros folhetos de cordel, né? O meu segundo folheto de cordel foi sobre Besouro Mangangá, esse personagem Besouro, o que também acabou me levando. Foi enquanto você estiver falando, vou compartilhar aqui algumas imagens que você enviou para mim, tá bom? Tá legal. Pode continuar, tranquilo aqui. Tá, então o segundo folheto que eu escrevi foi sobre Besouro, né? Esse personagem da capoeira, um capoeirista, um valentão, um desordeiro baiano, tanto da purificação. E eu fui lá, eu fiz um evento em homenagem ao Besouro para lançar esse cordel, né? E aí a gente teve uma cobertura aí da televisão também, em 2 programas, né? Eu fui lá no Recôncavo Baiano também participar de uma outra homenagem ao Besouro. E quando eu voltei, né, eu fiquei sabendo que estava sendo produzida uma peça de teatro em homenagem a esse mesmo personagem. E ao mesmo tempo que eu fiquei sabendo que a peça estava sendo produzida, a produção da peça também ficou sabendo que eu tinha publicado um cordel sobre esse personagem. Aí entrou em contato comigo para eu ir lá fazer um bate-papo, né? Como a gente está fazendo aqui, só que era com os atores, com a equipe de produção do espetáculo Besouro Cordão de Ouro, né? Que estava em pré-produção, para eu bater esse papo lá sobre esse personagem, sobre a experiência, sobre a ida lá,
no Recôncavo Baiano. E aí eu bati esse papo, conheci a equipe e, ao mesmo tempo, eles também ficaram sabendo que eu era aluno do Mestre Camisa e que queriam contactar o Mestre Camisa para fazer algumas piscinas de capoeira com a mesma equipe que eu tinha ido lá. Então, eles contactaram. Quando o Mestre Camisa ia fazer as oficinas de capoeira com os atores, eu ia junto com ele também. Eu era aluno dele, né? Trabalhava também junto na associação de capoeira, que era do lado ali do CCBB, na Candelária, né? Então, eu saía de lá, ia para essas oficinas, que acho que era terça e quinta, se não me engano, lá no CCBB, né? Eu participava, fui conhecendo a equipe. Algumas vezes que ele precisou faltar, eu ministrei a aula, né, essa vivência com os atores, e no final de tudo, da seleção mesmo, precisava de 2 capoeiristas. Além dos capoeiristas que já tinham lá, precisava de mais 2 capoeiristas para se integrar ao elenco da peça, né? E um especificamente que tivesse bastante intimidade com os toques de birimbau e com a música da capoeira. Então entrou o Laboriô, que era um capoeirista da Rocinha, que também já tinha atuado em algumas peças de teatro, né? Acho que teatro amador, se não me engano, e eu fui indicado também, né? E selecionado por causa um pouco do que eu sabia sobre a capoeira e sobre a música, né? Então aí eu fui parar também, já tinha ido parar na literatura de cordel através da capoeira, né? E fui parar no teatro também, sem ser ator, né? E ali foi nesses anos anteriores, eu já estava ministrando aula, né? Principalmente aula para criança e adolescente em escolas particulares, escolas públicas, em algumas comunidades, né? Em algumas instituições, né? Instituições de acolhimento, né? Casa de acolhida, casas de acolhimento para menores infratores, né? Tive essa vivência aí durante talvez uns 7 anos. E quando começou essa produção da peça, né? Ficou um pouco difícil conciliar, né? De dar aula de capoeira e trabalhar no teatro, porque era um ritmo intenso de ensaios, né? No começo, eram ensaios diários, nos mesmos horários que eu tinha que dar aula. Depois que a peça estreou, os ensaios pararam, mas começaram a viagem, e aí foi que eu parei de dar aula de capoeira, né? Já estava ficando meio agoniado também com a rotina de aula, né? De ter que estar todo, né? Com aqueles horários fixos nas escolas, né? Aquilo ali, então o teatro eu falei, vou parar de dar aula enquanto tiver trabalho aqui no teatro. Depois eu vejo. E aí nisso foram muitos anos. A gente ficou em cartaz, né? A gente ficou excursionando aí intensamente por uns 5, 6 anos. Depois ainda teve mais uns 2 ou 3 anos de algumas apresentações esporádicas, né? Besouro foi um fenômeno, né? Besouro foi um fenômeno. Besouro foi um fenômeno, né? Em vários aspectos, né? Uhum. Vitor, e aí aproveitando aí, lançar uma pergunta para você costurar na tua fala. O que você entendeu, o que você observou, pôde observar de transformação ou de, enfim, né, ou de desafios, enfim, nos atores, nas atrizes e atores, em relação aos corpos deles, ao entendimento do corpo deles em relação à capoeira. O que a capoeira levou para eles, né, ofereceu para eles que você percebeu assim, antes não era assim, aí depois desses encontros, né, dessas aulas da capoeira, aconteceu isso. Teve alguma coisa, alguma transformação nesse lugar? Fica difícil eu responder essa pergunta, porque eu não conhecia os atores antes desse contato deles com a capoeira. Eu nem os conhecia, eu não conhecia, acho que eu não conhecia ninguém da equipe até ali. Outra, eu não conhecia
nada de teatro antes. A minha experiência com teatro antes do Besouro, mesmo como público, tinha sido só no teatro infantil. O teatro na infância, né? Minha mãe me levava muito para o teatro, né? Mas quando eu fiquei adolescente, acabou meu contato com o teatro, acabou, né? E adulto também, acabou. Eu só fui chegar no teatro, encontrar com o teatro novamente, né? Não como público, mas em cena, né? Sem, como eu já falei, como capoeirista, como instrumentista, né? Como cantador. E a partir dali eu comecei a prestar atenção ao teatro, né? Toda aquela equipe, elas também, eles também às vezes estavam em outros espetáculos, né? Que a gente era convidado para assistir. Então eu fiquei mais assíduo como público de outros espetáculos, né? A gente participava de festivais de teatro, então a gente lidava com outras equipes, com outros atores, né? Mas quando eu cheguei ali, eu não sabia nada de teatro e nem me lembro de ter assistido teatro na vida adulta antes de estar em cena com o Besouro. Então não tem como te responder especificamente. Agora eu posso dizer que a capoeira pode ser um instrumento, né, muito rico para o ator, para a atriz, né, como expressão corporal, né, como conhecimento mesmo, né, desenvolvimento de habilidades do seu corpo, né, no lidar com o outro, né, na tua relação com o outro, né, no caso na capoeira com outro jogador, mas pode ser com outro ator em cena, né, e apesar de jogar capoeira, tinha até alguns jogos que aconteciam de atores que não eram capoeiristas, né? O Cridemar fazia uma cena, Cridaquino fazia uma cena de jogo de capoeira sem ser capoeirista. O Wilson Rabelo fazia uma cena, fazia um jogo de capoeira sem ser capoeirista, né? Esses dois. Sérgio Pererê fazia um jogo de capoeira sem ser capoeirista, apesar que o Sérgio também já tinha tido um contato também com a capoeira de alguma forma, acho que ele tinha aprendido, treinado alguma coisa, ele já, né? E aí né, a partir das nossas orientações, das nossas sugestões, né, eles conseguiam encenar um jogo ali que talvez quem não era capoeirista não percebesse, né, que eles não eram. E quem era, talvez ficasse em dúvida. Gente, o Besouro, assim, é um espetáculo, é lindo, era lindo. Eu lembro quando foi, eu assisti quando foi ao CCBB, né, CCBB é Casa França Brasil, né, na verdade, né, que ficava foi a estreia. Né? Era fantástico, era um espetáculo assim, que dava... Enquanto tivesse espetáculo, anúncio que teria, tinha fila, assim, para entrar, que era maravilhoso, assim, e você tinha essa ambiência de roda. O Vitor compartilhou aqui um trechinho, vou mostrar um trechinho para vocês desse espetáculo, para vocês entenderem, saborearem um pouquinho dessa... o Besouro Cordão de Ouro? Isso. Ah, tá. Não, peraí. Errado. Nós mesmos. Peraí, deixa eu tentar abrir aqui. Nesse mundo, camará, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Fiz cumprir a ordenada, agitava
Ai, meu Deus. Eu vou te mostrar tudo, Vitor. Vitor, É uma pancada, né? é uma pancada. Não, e você entrava, gente, você entrava no espetáculo pelo velório, não era isso? Pelo velório do besouro. Você entrava, velava o caixão dele, velava o caixão, tinha uma cena no caixão, aí depois entrava para essa música, era a música onde as pessoas estavam entrando, passando do velório para onde seria o espetáculo em si, né? Incrível. Como é que foi? Você falou do jongo, né? Aí estou vendo aqui, estou passando os vídeos aqui. Como é que foi esse encontro com Jongo? Aí você viu o vídeo, né? Contando para a tia Maria do Jongo, da Serrinha, sua vida narrada em cordel. Como é que é isso? Então, quando eu citei aqui o jongo logo no meu início da capoeira, descobri o jongo, mas o jongo não estava tão popular, né, quando ele está hoje, né? Praticamente, assim, todos esses grupos que existem hoje, assim, urbanos, eles não existiam, né? Existia o mestre Darcy, ainda vivo, né, fazendo o trabalho dele, um trabalho de foguinha, né? Acho que outros grupos, outras comunidades jongueiras também não estavam tanto em atividade quanto ficaram depois do movimento aí que eu acho que deve ter começado no início dos anos 2000, né? Até coincidido até com a morte do mestre Darcy, né? Então era difícil você ver, eu não via jongo, era difícil ver jongo, eu via, né, uma fita de vídeo, conseguia ouvir um disco um disco que era capoeira de um lado e jongo da Serrinha do outro, né? Que foi até acho que produzido a partir lá do Quilombo, do Candê, né? Do Granes Quilombo. Algumas apresentações que tinham em eventos de capoeira, de capoeiristas fazendo jongo, e não efetivamente de jongueiro, né? Então foi só em 2003 que eu vi o espetáculo do Jongo da Serrinha lá no Teatro Carlos Gomes, né? E foi quando o Jongo da Serrinha também lançou o disco, acho que o primeiro disco mesmo, um disco que é um livro, né? E aí quando eu vi aquilo ali, cara, eu pirei naquilo ali, né? Pirei com aquele espetáculo, pirei, fui no dia, depois fui no outro dia seguinte, eu lembro que era R$1 a entrada, lá no Carlos Gomes. E acho que a partir dali, né, teve um encontro de jongo na Fundição Progresso, com outras comunidades jongueiras. Aí começou a roda de jongo também lá na Lapa, né, meados dos anos 2000, com o grupo Chinelo, depois que acabou se tornando o jongo da Lapa, outros grupos começaram, né? A Serrinha o jongo da Serrinha começou a se apresentar mais, né? Tá mais em evidência, né? No circuito cultural e da mídia, aqueles também os encontros lá no jongo do Quilombo São José, né? Então fiquei aí do que dava para mim, né? Acompanhando aí o jongo, né? Em tudo que dava, né? E essa coisa da tia Maria foi agora quando ela completou 98 anos, né? Ela viveu, acho que foi o último aniversário dela aqui na Terra. Então eu já estava frequentando a casa do Jongo da Serrinha, já tinha sido inaugurada, né? Eu já estava frequentando lá a casa do Jongo, aí já conhecia o pessoal mais de perto, né? E o Anderson Vilmar, a Lazi, Lili Monteiro, mas foi a Luana que naquele tempo estava como escudeira da tia Maria, né? Ela que vivia com a tia Maria, não queria sair da Serrinha, os filhos já tinham casado, já tinham, né? Já moravam em outros bairros talvez menos violentos do que a Serrinha, né? E ela não queria sair de lá, não queria saber se tinha tiroteio, se tinha operação policial. Então
Então, quem era a escudeira era a Luana, estava se organizando a festa de aniversário dela, né, lá na casa do Jongo, e a Luana perguntou: lobisomem, pô, será que não dá para a gente fazer cordel, né, em homenagem à tia Maria, para as crianças da Serrinha falarem lá no dia do aniversário dela? Falei: caraca, Luana, faltam só 10 dias, cara. Acho que o aniversário dela é dia 30 de dezembro. Aí ela deve ter falado isso no 20 de dezembro, que ainda tinha ali meu aniversário, Natal, férias das crianças em casa, né? Aquele período, véspera de Ano Novo. Falei: caraca, cara, tá em cima. Mas eu pensei também: não vou perder essa oportunidade, né, de fazer essa homenagem, ainda mais com a tia Maria com 98 anos. Vou esperar o quê, né? E aí eu escrevi o cordel, eu imprimi o folheto, né? Mas quem apresentou lá no aniversário, na festa, foi um festão, cara. Foi um festaço lá na casa do Jongo, um samba, foi o fervo, né? E aí as crianças da Serrinha, que eram as alunas do Jongo, as crianças da comunidade que leram aquele cordel para ela. Até porque se você mostrar uma coisa assim de surpresa, é arriscado, né? Então as crianças mostraram, ela gostou. Eu dei o folheto dela, dei para as pessoas mais próximas, né? O pessoal ali do Jongo, o pessoal lê. Aí a partir dali depois a gente combinou de fazer o lançamento mesmo, né? Para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse folheto. E aí a gente fez lá na casa do Jongo da Serrinha no sábado, né? E depois a gente fez também lá no Trapiche Gamboa também, onde o Razões Africanas, né, se apresenta também. Então eu contei essa história, as crianças da Serrinha contaram essa história para a tia Maria, a história dela mesmo, né? Para a tia Maria, no aniversário dela, de 98 anos, e depois eu contei para ela também lá na casa do Jongo, da Serrinha, e depois contei lá no Trapiche Gamboa também, num evento de lançamento que a gente fez lá durante o show do Razões Africanas, né? E aí o folheto se espalhou. Tem até um espetáculo também da Companhia Folclórica da UFRJ também, que usou esse cordel também no texto lá do espetáculo deles, fazendo uma homenagem à tia Maria, né? Mas aquele foi a última festa dela. Antes de fazer 99 anos, aí ela partiu para Aruã. Então, podia ter deixado para o ano que vem. Verdade. E Vou foi uma compartilhar aqui. realização. Né? Imagina, às vezes a homenagem, a gente pensa assim, a homenagem é para a pessoa, é para a gente mesmo, né? Claro. Fazer uma coisa dessas, nossa. Deixa eu botar aqui. Conceição, Maria Eva e o Darcy pequenininho, imitando os jongueiros mais velhos, escondidinhos. Maria havia crescido e uma moça se tornou. Naturalmente acontece, um amor a encontrou. Foi vivando, com o tempo, namorou, noivou, casou. Mudou-se para Balaiada, para Doutor Joviniano. Mas a família ainda lá, em 47 anos, lá no quintal da família, nasceu o Império Serrano, da fundação. Um trechinho mesmo, gente. Esse foi o dia mais informal que a gente fez. A tia Maria, quando chegou lá nesse dia, estava até meio mal-humorada. Acho que ela estava com um negócio no olho, assim. Aí ela chegou lá xingando todo mundo. Mas aí depois a gente parou lá e aí começou a contar a história. Ela relaxou. Lá na Trapiche Gamboa, ela estava já com vestidão todo bonitão, verde, né? Mas eu mandei essa aí porque essa parte também, né? Eu descalço de calça jeans, e ela também, essa parte também que falou também do namoro e o casamento dela, que as meninas lá assim, ó, ficaram. Aí ela. Cercado de jovem, né? Ali deu para ver, né? Fazia uma roda grande ali naquele salão, né? Sempre. Vitor, o que você quer que eu mostre aqui? O que você quer falar agora? Tem muita coisa, gente, vocês não estão entendendo. Tem um monte de vídeo aqui. Tem vídeo dele com Jorge Benjó, tem declamando poema. Eu não sei o que escolher. Eu te perguntei se você era o
O Libriano, mas eu que estou parecendo a Libriana. Eu não sei o que escolher. Deixa eu ver aqui. Vou botar. Gente, perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vão dizendo, tá? Que ele está aqui nessa conversa com a gente mesmo. Lobisomem, diz um verso aí. Quando eu morrer, eu não quero enterro caro. Quero samba em vez de missa na matriz de Santo Amaro, camarada. Aí é o show de aniversário de 70 anos do Paulo César Pinheiro. Quando eu morrer, tudo acaba, tudo finda. Eu cheguei trazendo nada, vou levar menos ainda acabar. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Calça colante, paletó, almofadinha. Calça colante, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, por favor, não quero choro. Quero samba de terreiro pra louvar cordão de ouro, camarada. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Calça colante, paletó, almofadinha. Calça colante, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, se eu tiver que ir pro inferno, o diabo que se cuide, que ele está no meu caderno, camarada. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Quando eu morrer, me enterre na barriga. Calça colante, paletó, almofadinha. Calça colante, paletó, almofadinha. Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram meu besouro. Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram meu besouro. Zum, zum, ele é o besouro. Zum, 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 cordão de ouro. Zum, zum, ele é o besouro. Zum, 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 cordão de ouro. Zum, zum, cadê o besouro? Zum, 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 cordão de ouro. Zum, zum, adeus, besouro. Zum, 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 cordão de ouro. Ai, que delícia. O pessoal que aí talvez não saiba que a música Lapinha, né, que faz alusão ao besouro, foi a música de estreia do Paulo César Pinheiro, né? Na carreira dele, em 1968, ele fez essa música com Baden Powell a partir de uma de domínio público da capoeira, esse Quando Eu Morrer Me Enterre na Lapinha, e eles foram concorrer, isso era o alvo dos festivais, né? Eles foram concorrer na Bienal do Samba, que era um festival que era só para convidado, não era qualquer um que se inscrevia, a TV Record que escolhia. Então, os convidados eram Paulinho da Viola, Chico Buarque, Cartola, Nelson Cavaquinho, só tinha os caras do samba, né? E aí teve até uma encrenca que eles não queriam deixar o Paulo César Pinheiro participar porque ele era um iniciante, um desconhecido. Só que o Baden Powell já era conhecido e falou, não, então se eu não entrar com essa que eu fiz com ele, eu não participo. E aí ele ganhou. Quem interpretou a música foi Elis Regina, né? E aí foi uma explosão e a carreira dele, né, começou a partir dali, a partir de uma homenagem a esse capoeirista besouro que ele tinha ouvido falar, né, tinha lido sobre ele no do Jorge Amado, no Mar Morto, né, no livro Mar Morto fala do besouro. Paulo César Pinheiro leu, né, e escreveu essa letra. Dizer que acho que ele não tinha nem 18 anos aí, acho que ele tinha uns 17 anos, 16 ou talvez 18 anos no máximo, né? E aí a partir dali ele foi tornando-se um dos compositores mais importantes da música popular brasileira. 68 e aí em 2006
Em 2006, eu escrevi o cordel sobre o besouro, né, sem saber dessa história toda, e ele estava escrevendo mais uma homenagem ao besouro, né, a um compositor altamente consagrado, só que para teatro. E aí a minha homenagem foi contra a homenagem que eu estava fazendo, eu fui parar nesse espetáculo, e aí foi um espetáculo de também que aconteceram na minha vida a partir dali, né? O besouro, o teatro, foi o único espetáculo que eu participei de teatro em cena foi o besouro, né? Eu escrevi algumas outras coisas, música e texto, para alguns outros espetáculos, mas em cena eu participei desse. Foi uma outra escola para mim, né? A capoeira foi uma escola muito importante. E em segundo lugar, eu acho que esse espetáculo aí foi uma escola e um mar de oportunidades que se apresentaram, né, a partir do meu relacionamento com toda a equipe. Então, quando às vezes eu falo assim, quando as coisas ficam difíceis, que eu quero reclamar que nunca tive uma boa oportunidade, que a vida não me deu uma boa oportunidade e tal, não sei o que, aí eu paro e lembro que né, a vida me colocou nesse espetáculo besouro, e a partir dali várias coisas aconteceram. Uma foi eu, né, estreitar, primeiro conhecer, né, conhecer o autor da peça, o compositor Paulo César Pinheiro, né, conhecer, a partir dali estreitar uma relação, né, profissional e também de amizade com ele, né, e depois de um tempo gravar no disco dele, que foi o disco que ele fez depois com essas músicas do espetáculo, né, um disco chamado Capoeira de Besouro, que é um discar também, né, onde eu tive a oportunidade de gravar, um disco que foi lançado pelo selo da Maria Bethânia, porque ela é entusiasta dessa, além de ser amiga e intérprete do Paulinho, ela é entusiasta da história de besouro, que é da terra dela, de Santo Amaro da Purificação, né? Dona Canoa é contemporânea praticamente, acho que contemporânea de besouro, ou então ela devia ser muito criança, né? Quando o besouro tinha desaparecido da terra, então aquelas histórias todas estavam muito recentes ainda, né? Muito vivas. Então a Maria Bethânia é uma entusiasta da história de besouro, das coisas de Santo Amaro, né? E da obra de Paulinho também. Então o disco saiu pelo selo dela, né? O disco duas do Prêmio da Música Brasileira. O disco foi indicado ao Grêmio Latino, o Museu da Imagem e do Som, diz que esse é um dos discos mais importantes do século XX, e eu fui parar lá, cara que não, sem conseguir, aquele que não conseguiu aprender a estudar, a ler a partitura musical, né? A partir da capoeira, a partir do berimbau, eu fui parar num disco desse, né? Uma obra-prima da música popular brasileira dessa, a partir de personagem, a partir da capoeira, a partir de besouro, a partir da literatura, né, de Jardel. Fui parar num show de 70 anos de um orixá, né? Paulo César Pinheiro, para mim, é um orixá da música brasileira. E eu estar lá, não somente tocando o meu berimbau, mas ele ainda me deu a oportunidade de cantar uns versos lá, né? Porque exatamente, Vitor. Eu teria ainda umas 3 perguntas para fazer para você, já também a partir desse vídeo, por exemplo, né, de toda essa elaboração que você está fazendo aí. Vou fazer as 3, aí, enfim, você responde primeiro uma ou outra, a gente vai vendo aí como é que você desfia aí esse nosso rosário aí. A primeira seria justamente nisso aí, né, que a gente vê esse lugar da rima-desafio, que tem em comum tanto na literatura de cordel, né? Enfim, se a gente pensar nos repentistas, né? No diálogo do espetáculo, né? Pensando assim, né? Os musicistas repentistas, né? Como é que é essa coisa do desafio, da rima, e que acontece ali, né? Vai acontecendo, vocês ficam jogando ali, né? Nesse finalzinho, nesse trecho. É muito bacana ver isso, né? Então, como é que isso acontece, né? Qual é o fundamento disso, né? Que você percebe, que você entende na capoeira? Outra pergunta seria essa relação, né, que é muito, a gente percebe que é muito
que é muito orgânica para você, que é muito natural para você, né? Entre capoeira e samba, e a gente sabe que mas, enfim, né? Como é que você sente isso? Como é que você pode compartilhar disso com a gente, né? E outra coisa é justamente sobre a capoeira, porque a capoeira ela é um fenômeno mundial, né? Então, né, se você vai à Europa, tem mestres lá, né, jogando capoeira, ensinando capoeira, Estados Unidos, né? Então ela ela faz um boom, né, representativo do Brasil, e aí muitas vezes os mestres de capoeira aqui no Brasil ficam, né, num lugar que a gente fica pensando onde é que estão, são tão celebrados lá fora e aqui dentro não. Então, seriam essas 3 perguntas para você. Você costura como quiser, tá? E aí, se quiser escolher uma ou outra, eu vou repetindo, enfim, tá? Como você quiser, de onde você quiser começar. Então, é isso, é sobre rima, desafio, isso dentro da capoeira, da literatura de cordel, enfim. A relação do capoeira em samba e a relação de capoeira exterior, né? E aqui no Brasil. Os mestres, né, principalmente. Então, a coisa da rima, acho que ela é inerente a quase toda a cultura popular, né? Brasileira, afro-brasileira, né? Só que ela tem algumas diferenças, assim. No repente, o repente é o sumo né? do desafio, porque ele tem as formas designadas, né? Como você vai rimar. Você não vai rimar do jeito que der na tua cabeça, não. Você vai ver, né, como é que vai começar. É uma cestilha, né? Uma cestilha quer dizer o quê? São estrofes de 6 versos. Só que cada verso tem 7 sílabas. Né? Tem que ter 7 sílabas. A rima tem que estar no final do segundo, do quarto e do sexto. Então esse é o mais simples. Vai ser uma cestilha, é a forma mais simples que tem. E a cestilha também é usada na literatura com a mesma métrica, com a mesma forma, né? A diferença é que precisa ser de improviso e não é um desafio. O cordel eu vou escrever sozinho, eu, né? Posso parar e pensar, né? Mas o repente não. O repente é ali. Essa é a mais simples. A cestilha são 7 versos de 7 sílabas, né? O segundo vai rimar com o quarto e com o sétimo, e o quinto vai rimar com o sexto, e também são versos de 7 sílabas, né? A 10ª já tem uma outra estrutura um pouco mais embaralhada, continua sendo com 7 sílabas, mas com 10, a estrofe com 10 versos, né? Tem um martelo agalopado, que são estrofes de 10 versos também, mas cada verso tem 10 sílabas, né? E tem o lugar exato onde a rima está. E tem outra, às vezes tem a deixa também, chamado deixa. Quer dizer, você, com a rima que você terminar, eu tô cantando junto contigo. A rima que você terminar, se terminou o seu verso com ão, ou com ado, ou com era, eu vou ter que começar, né, usando essa rima. Né? Quer dizer, não adianta eu pensar, posso ficar pensando antes, 5 minutos antes, não. Tem que esperar para ver o que você vai rimar a partir dali. Né? Então, o repente é o suprassumo do. Pô, e você parar para ver as duplas repentistas mesmo, é coisa de outro mundo, coisa de outro mundo. Né? Tem o partido alto, que também é a Vera, mas já é mais livre. Né? Já são formatos mais simples. Né? Às vezes de estrofes de 4 versos, né? Ou de 5. E é mais livre. O partido alto é mais livre. Na capoeira também não tem tanto. O partido alto, você diz o samba de partido alto? É o samba. Olha, que bacana. O partido alto é o improviso no samba, né? É a parte de improviso do samba, é o partido alto. Mas, né, que é a Vera também, o desafio ali, né? Mas são modalidades mais simples, né? Do que o repente. Tem o coco de embolada também, né? Tem o coco
de embolada. Na capoeira, essa tradição né, não é muito praticada, e quando ela é de uma forma mais simples, assim, de versos, às vezes, de um verso, né? De um verso, dois versos, uma quadrinha, né? Tem um refrão no meio, né? O repente não tem refrão, para você pensar no refrão, qual é a resposta. O samba pode ter ou não, né? Então é isso. Então eu não me arrisco a improvisar. Assim, alguma coisa simples, né? A verdade, essa que apareceu aí, esses versos que apareceram já eram decorados. E no caso, o que aconteceu? No ensaio, essa música Lapinha, teve a versão que a Elis gravou e teve uma outra versão que a gente fez na peça, que era mais um samba de roda, né? Era mais essa questão. E no dia do ensaio do show, né, o Maurício Carrilho, que era o diretor, cantou a música, não, o Paulinho cantava a música do jeito que a Elis cantou no festival, ficou conhecida, e o Maurício Carrilho lembrou a forma como a gente fazia no espetáculo e como a gente fez no disco também, né? Mas o Paulinho não lembrava, eu lembrava de todos. Aí lobisomem, aí eu falei para lembrar o que não estava no roteiro do show, né? Aí o Maurício sugeriu na hora, o Paulinho lembrava, eu lembrava, então no ensaio quem cantou fui eu. E aí ele falou assim, então canta você, né? Pode cantar vocês dois. Eu falei, dentro. Então no dia anterior, foram acho que, né, 2, 3 dias. Nos outros dias, a gente ainda improvisou meio, a gente cantou de improviso, né? Mas nesse dia, estava tendo filmagem tendo a filmagem para o programa, então a gente cantou esses versos decorados já. Garantiu, né? Garantiu. Mais por eles do que pela gente, né? Sim, imagino. Mais pela televisão, porque o outro a gente ficou, né? É essa coisa. A questão da capoeira e do samba, assim, eu acho que eu fui parar muito na capoeira, eu criei um imaginário sobre a capoeira muito a partir do samba. A partir do que antes de eu chegar na capoeira, que eu falei, até os meus 18 anos, eu tive uma vivência intensa, assim, de rua, de samba, de baile, de favela, de botequim, uma vivência intensa. Era um adolescente bem boêmio, bem, né? Eu ouvia muito nas letras dos sambas falar do capoeira, né? Bezerra da Silva era mais do capoeira do que da capoeira. O capoeira fez isso, capoeira lutou, capoeira é isso, né? Eu ficava com aquele imaginário, capoeira, né? E eu via bem algumas figuras, né? Também eram conhecidas como capoeira nesse ambiente do samba e da rua. Eu nem via ele jogando capoeira, eu só via ele sendo chamado de capoeira, contando história, e via o comportamento deles, né, na rua, via o comportamento dele no samba, nessa coisa toda. Aí eu ficava, capoeira, caraca, esse capoeira deve ser maneiro, capoeira é o cara, né? Teve um episódio assim que não tem a ver com samba, mas que tem a ver com esse meu imaginário. Teve eu acho que foi em 88 ou início de 89, isso saiu todo o noticiário, um assassinato lá no do Flamengo por causa de uma briga de cachorro, né? 2 cachorros brigaram e um dos donos do cachorro assassinou o dono do outro. Esse que foi assassinado era um capoeirista, né? E aí, isso aconteceu lá no meu bairro. Então, os amigos do Poeira fizeram uma revolução no bairro. Fizeram uma revolução. Chegaram encapuzados, com a camisa na cara, na porta do assassino, e viraram o carro dele de cabeça para baixo, no meio da rua. Fogo no carro, foi um escarcéu, cara. Falei assim, caraca, eu já achava o capoeira um cara. Quando morreu, quando eu fiquei com a morte de um capoeira no bairro, teve uma revolução da comunidade. Eu falei, caraca, eu fiquei com essa coisa, né? E aí acho que foi muito samba, né? O que eu ouvia sambas falarem, samba enredo, samba de Martinho da Vila, samba de Bezerra da Silva, falar do capoeira, foi o que me motivou muito a querer ser capoeira, né? E depois, quando eu entrei na capoeira também, eu me estreitei a minha relação com as coisas brasileiras, sabe? Eu tinha muita coisa com
com música americana, com black music, com as músicas que tocavam nos bailes, né? Nas festas, né? Música charme, funk melody, funk, né? O funk que tocava nos bailes nos anos 80 era o funk americano, não tinha rap brasileiro. Então tinha muita coisa com essa coisa americana, comprar disco, tive equipe de som, e a capoeira me aproximou da música brasileira, de novo, estreitou, né? Estreitou, eu já cantava samba, gostava de samba, mas estreitou muito mais, eu deixei um pouco as coisas, né? Me tornou mais brasileiro, né? E aí eu me estreitei com essa coisa da música da Bahia também, né? O samba da Bahia, o samba do Rio, samba enredo, fui estreitando, né? A minha ação com essas coisas mais brasileiras, né? Eu cheguei a ter grupo de samba e dar aula de capoeira, né? E depois eu acabei gravando, tem um disco chamado... Eu gravei um disco em 2009, que aconteceu muito a partir da minha experiência no Besouro, né? De juntar o birimbau e os instrumentos de capoeira com os instrumentos de harmonia, o cavaquinho e o violão. Alguma coisa que eu queria fazer, não sabia bem como, e no Besouro a gente harmonizou aquela coisa que eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí fui fazer um disco, né? E depois eu fiz o disco chamado Em Capoeira no Samba, com essa relação da capoeira com o samba, né? Eu falo até no encarte, essa coisa toda, de enredos de escola de samba, que falam da capoeira, que falam do capoeira, né? Das alas de capoeira que tinham em algumas escolas de samba, em alguns blocos, no Castro Ramo tinha aula de capoeira, né? Na Mangueira, né? Samba de terreiro, aquele samba, como é que é? Tem capoeira da Bahia, da Mangueira. Então tem uma relação já, né? E aí eu regravei 8 clássicos da música do samba brasileiro que falavam de capoeira e também gravei acho que 5 ou 6 composições minhas também. Então era Martim Vila, Vinícius de Moraes, Sereno, né, do Grupo Fundo de Quintal, e Mauro Diniz, Paulo Sapieiro, tinha 3, uma com João Nogueira, a outra com Rafael Rabelo e a outra com Mauro Duarte, né? Uma que foi gravada pela Clara Nunes, outra pelo João Nogueira, e a outra acho que pelo Rafael Rabelo e a Amélia Rabelo, 2 da Vila, essa o Berimbau, né? Essa do Vinícius de Moraes e Bad Powell. Então, aí fui estreitando mais essa minha relação da capoeira com o samba, uma relação que já estava aí. Quando eu comecei no samba e quando eu comecei na capoeira, já havia essa relação, né? E uma coisa alimenta a outra, para mim. O samba de roda também, o de roda da Bahia, né? Que nas rodas de capoeira, nos eventos de capoeira, ele já sempre é batucado, até de uma forma já mais característica, já parece que já tem um jeito capoeirístico de fazer o samba de roda. Já o berimbau que não tinha. O samba de caboclo, mais ou menos um samba de caboclo. Tu tem um exemplo duro. disso? Hein? Tu tem um exemplo disso? O exemplo Peraí, era mais ou menos isso que a gente estava fazendo no show. Peraí. Yeah. Eu tocar. Ele toca muito, gente, ele toca muito. E os livros infantis dele, gente, assim, nossa, são lindos. Aquele samba de caboclo que se faz, samba de terreiro, né? Uhum. E aí os capoeiristas já estão com o birimbau lá, não conseguem... E aí bota o birimbau também no samba de roda, né? E isso aqui, e o atatum, porque se você for no Recôncavo Baiano buscar o samba de roda, eu nunca vi berimbau no, né? Tem viola, tem pandeiro, tem vários, né? Aí vai o... E aí nos eventos de capoeira, né, sempre acontece, né, esse samba de roda com mais um elemento ali da capoeira, né? Uma coisa assim. Então
é uma relação estreita, né? E eu por já gostar de samba antes da capoeira, né? Por ser criado no Rio de Janeiro, por ter muita essa coisa com a música também, né? Então, acho que comigo essa relação ainda é mais estreita ainda, talvez, do que para outras pessoas, né? Tem muitas rodas de capoeira e aulas que acontecem nas quadras das escolas de samba, né? Em ambientes clássicos do samba, né? Então é Vitor, isso. pergunta de criança, que eu gosto de fazer pergunta de criança. Quanto tempo leva para uma pessoa que não sabe nada de capoeira para aprender? Isso depende da idade. Como é que é isso? Todo mundo pode aprender capoeira ou não? Chega um momento que... eu falei que é pergunta de criança. Nada, pergunta complexa. Todo mundo pode aprender, cara. Todo mundo pode aprender, né? Agora, cada um vai depender muito da pessoa, né? Das habilidades da pessoa, da dedicação, talvez da idade que se inicie, de quem estiver ensinando, né? A intensidade que ela vai aprender isso, entendeu? Porque, assim, corporalmente, tem pessoas que, com 2 anos de prática, ou 1 ano, conseguem fazer o que eu estou tentando. Tentei durante 20 anos e não consegui, entendeu? Então, tem muita a habilidade, né, física da pessoa, né? Tem também a coisa de estar ensinando também, né? Agora, capoeira não tem limite. É igual, por exemplo, fazer uma comparação aqui, mais. Para ser jogador de futebol, não precisa ser atacante. Tem jogador de futebol que nunca fez um gol. Tem ou não tem? Que joga em outras posições, Total. zagueiro, Total. sei. Tem atacante, talvez, que nunca tenha feito um gol de bicicleta. Ele não, às vezes não deixa de ser, né? Não deixa de ter a importância. Então, essa coisa é muito, muito relativa, entendeu? E as pessoas veem muito assim a coisa da capoeira numa coisa de agilidade, coisa mesmo. Porra, chegou num grau assim, onde tem gente com habilidade que é quase inacreditável. Né? Inacreditável, tu fala assim, caraca. Mas se você vê os grandes mestres da capoeira, eu acho que nenhum deles, daqueles mestres antigos, nenhum deles fazia daquilo. E não deixou de ser, né? Não deixou de ser o grande mestre que era, e nem esse que faz tudo isso conseguiu ter metade ou 1/10 da representatividade daqueles mestres, não precisam fazer nada disso. Entendeu? Então isso tudo é muito relativo. Muito também do que você vai... Diga. Não, a questão de gênero também, né? De mulher, então, na capoeira também, isso também faz sentido nisso que você está falando, né? De mulheres na capoeira. Mas tem mulheres também que estão o furacão na capoeira, na habilidade, né? Tem também o que a pessoa gosta na capoeira. Tem gente que vai se destacar como lutador, né? Como lutador dentro da roda. Tem gente que vai se destacar como um jogo mais floreado, com um jogo mais bonito, com um jogo mais vistoso, né? E às vezes a pessoa consegue fazer coisas incríveis com o corpo, mas não tem coragem ou às vezes nem vontade de lutar com o outro, né? Então tem gente que vai se identificar mais com a luta, tem gente que vai se identificar mais com os floreios, né? Que são os movimentos mais de enfeite. Tem gente que vai se identificar mais com tudo, com a música, né? Com o potencial de instrumento de educação. Tem gente que sabe fazer tudo dentro da roda, tudo, e não sabe uma aula direito. Não sabe dar uma aula, não sabe comandar, às vezes, uma roda. Né? Você comandar uma roda, né? Tocando, cantando, administrando o que está acontecendo ali, tudo. São várias habilidades que nem todo mundo tem todas. Né?
tem ótimos professores de capoeira, ótimos mestres de capoeira, às vezes não são tão bons jogadores. Tem, às vezes, excelentes jogadores que não conseguem dar uma aula com pé e cabeça. Então, tem essas questões todas. Tem bastante espaço, todo mundo pode aprender. Para todo mundo. Ai, Vitor, muito obrigada. A gente já está ultrapassando a hora contigo. Queria te agradecer pela tua generosidade, pela partilha do material. Vou compartilhar o material que você enviou para todo mundo. Deixar aqui só dito, né, para deixar gravado para quem for assistir depois, né, que é a importância da capoeira, assim como o samba, eles são registrados como patrimônio imaterial. A roda de capoeira é patrimônio imaterial, registrado em 2014. Vou enviar o link para vocês, né, do site do IFAM, que tem vários materiais lá também, né, para quem quiser assistir mais. Os materiais do Vitor também, enfim, procurem, ele tem uma produção, né, toda voltada para o público infanto-juvenil, né, que é uma delicadeza, que é lindo. Enfim, a conversa iria. E eu só te agradeço, mestre, pela tua generosidade, por ter vindo aqui hoje, viu? Pô, eu agradeço em dobro, então. Como já falei antes, para mim, ser lembrado, né, e convidado por um artista também maravilhosa como você, artista maravilhosa, educadora maravilhosa, né, e pessoa maravilhosa, entre tantas outras qualidades, para mim é só honra, só satisfação e felicidade. O que tu sentir, o meu é em dobro, no mínimo. Oh, meu Deus, olha isso. Isso é bênção, isso é bênção. Bênção, bênção. Saravá, Motubá. Oxalá nos abençoe. Axé, axé. Obrigado, Vitor. Obrigada. Obrigado, meu amigo. Obrigado para vocês todos também. Vitor, você fica à vontade, tá? Quiser continuar com a gente, quiser descansar, à vontade. Tá. Vou beber uma água aqui. Daqui a pouco eu volto, talvez. Tá bom, querido. Fiquei curioso para ver a apresentação do tambor de crioula. Eu vou voltar. Olha aí, né? Tem observador qualificado, hein? Imagina, né? Ela já estava nervosa, não estava nervosa nada, estava sabendo tudo, já fez a introdução. Júlio, você não estava aqui. Ela começou a fazer a introdução, não é porque o tambor de crioula, não sei o que, não sei o que. Está dizendo que está nervosa? Como é isso? E falando assim. Vocês querem dar um intervalinho? Nayara, como é que tá para você, né? 5 minutinhos, seja? A gente volta? Sim, pode Pra ser beber uma água? umas... 8h10. Tá bom. Tá ruim? Tá bom, tá bom. Tá Eu ótimo. mandei os vídeos para você, você Tá, viu? você Tá sabe. organizado, mas eu vou te falando quais são. Perfeito, tá bom. Tati, se tu quiser pausar a gravação, Sim, para não ficar estendido. lembrei. Bom, boa noite. Você encontrou os vídeos, né, professora? Qualquer coisa é só eu pedir, né? Daqui a pouco eu vou pedir um, aí eu vou falando. Então, eu vou começar. Meu São Benedito, a vossa mão cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Que santo é aquele que vem lá de fora? É São Benedito, com Nossa Senhora. Que santo é aquele que vem lá de dentro? É São Benedito, que vai para o convento. Que santo é aquele coberto de véu? É São Benedito, que vai para o céu. Que santo é aquele que vem no andar? É São Benedito, com Nosso Senhor. Que santo é aquele que vem da aurora? É São Benedito, com Nossa Senhora. Que santo é aquele que vem de Belém? Levai-nos da glória para sempre. Amém. Eu escolhi fazer
essa poesia que ela tem a forma de louvação, de oração, para mim é uma prece, porque os tambores de crioula, eles são uma manifestação cultural, artística, é uma festa, é uma expressão, é uma forma de resistência e também uma louvação. O São Benedito é considerado o padroeiro dos negros, porque dizem as histórias que eles ajudavam. Existem algumas versões, assim, uma de que ele cozinhava para os pobres e outra que ele ajudava os negros, que ele também criava o próprio tambor. Então, a louvação a ele, o cortejo a ele, principalmente no Nordeste, no Maranhão, é muito presente. E o tambor de crioula no Maranhão é um movimento muito forte. Assim, existem mais de 200 grupos de tambores. Cada tambor, às vezes, tem um líder, e às vezes esses tambores eles levam o nome desse líder. Esse líder, na verdade, ele é considerado um mestre, e ele é considerado um mestre porque ele meio que entende todas as partes dessa roda, desse processo que vai acontecer. Eu escolhi começar a trazer para a gente uma fala do mestre Amaral, que é considerado um mito porque ele primeiro que ele nasceu em meio aos tambores, assim. Ele desde criança, ele não se lembra nem de uma vida antes dos tambores, assim, desde 5 anos é a primeira lembrança dele com a família, cresceu nesse processo, e hoje ele fabrica instrumentos, assim, então ele cria os próprios instrumentos do tambor, que são referências em todos os tamanhos, ele coloca o couro, ele vende isso, e ele também ensina, ele dá aula para adultos, adolescentes e crianças. E aí eu vou ler um trecho de uma entrevista dele que eu quis destacar, porque a questão do tambor é muito forte, essa tradição, esse lugar que nunca morreu e nunca vai morrer, que as pessoas elas meio que reafirmam a sua existência e a sua celebração. Mudou muita coisa, mudou muito o ritmo, os nomes dos tambores, mas a mudança é natural. E temos que continuar pegando o que está vindo, mas nunca se pode esquecer o que está lá atrás. E não se pode ter vergonha de trazer a criançada para ver o tambor, porque quando a gente for embora, alguém tem que ficar. E é assim que se mantém a tradição. Então, eu queria pedir para você colocar, Tati, o primeiro vídeo, que são 2 mestras em contação de histórias. Numa roda de tambor de crioula, venha de onde vier, você ficará encantado. As mulheres usam saia rodada, os homens blusa estampada. A gente tá usando uma roupa igual a delas. Sim, uma saia muito linda. Mãos negras preparam um tambor, os mais velhos abençoam a roda. Eu tô doida pra dançar. O tempo gira para muito antes do agora, no tempo para lá do depois do antigamente, onde nos quilombos viviam nossos entes queridos. O que são quilombos? É onde nossos antepassados ficavam livres lá, com várias famílias, várias pessoas. E o que são entes queridos, Duda? Ah, são pessoas que a gente gosta, mas que já faleceram. A batida acelerada do tambor tem o ritmo do sagrado. O toque frenético do tambor é mestre e poeta, embala a saudade. Toca o tempo, toca o vento, chama a alegria. Quem dança sabe, quem toca sente. Batam palmas com vontade. Batam palmas, minha gente. Mestres, batam o tambor. Se tudo que era meu, eu chamei.
roda, gira, gira, dança. Dança, roda e gira. Punga, é hora da umbigada. O tambor grita, o tambor conta. Muitas histórias em muitas línguas. Palmas, palmas, palmas. Gira, gira, gira. É o tambor de crioula. Elas se chamam Helena e Eduarda e elas são duas irmãs. Elas têm um Instagram que são Pretinhas Leitoras, que tem uma expressão de mais de 50 mil seguidores. Elas também têm agora um quadro no programa da Fátima Bernardes. E elas não têm nenhum sonho, elas têm um projeto de vida, elas têm 12 anos de idade e elas se dedicam a contar histórias. Assim, elas dizem que o objetivo delas está escrito numa entrevista, que são crianças negras contando histórias para as crianças negras e brancas, e elas fazem isso de uma forma muito linda, sensível, genuína. A mãe dela é uma ótima inspiração, porque ela é uma pesquisadora também, então ela influencia. Elas são do Morro da Previdência, e esse quadro, esse vídeo, ele é a partir do livro do Tambor de Crioula, da Sônia Rosa, que fez a partir de uma visita também ao Maranhão. Não era de São Luís, foi de uma comunidade quilombola, Vila Fé em Deus, em que ela conta que ela até já tinha visto alguns outros tambores, mas ela foi convidada para uma sessão meio que particular e deram uma saia para ela. E quando ela vestiu a saia, ela teve uma experiência arrebatadora. Então, quando ela entrou e ela conseguiu se conectar no lugar que ela sentiu como se a alma dela e o corpo estivesse completamente integrado. Então, quando ela voltou ao Rio de Janeiro, ela decidiu escrever um livro sobre isso. É um livro que conta com ilustrações para percorrer também os lares e as escolas do mundo afora, levando essa celebração. E ela coloca isso como uma declaração de amor ao tambor. Não, ela coloca também que ela não quis registrar um documento, fazer uma certificação, mas celebrar uma experiência. E aí, a partir dessa experiência também que eu decidi contar essa história, porque o Maranhão foi o primeiro estado do Nordeste que eu pisei, assim, apesar da minha família vir do Nordeste também, foi ali que eu pisei naquela terra. E eu sou uma pessoa assim que, quando você me chama para um programa, eu vou, eu não pergunto muito as referências, eu não quero saber o que é, eu vou. E aí ele me chamou, que bom que você está aqui, porque amanhã tem tambor. Eu falei, legal. E aí chegou o dia seguinte, e aí a gente chegou cedo, era umas 6 horas da tarde, e ela falou assim, ali que é o tambor. Aí é uma fachada, São Luís é um centro histórico, e tem realmente uma casa que tem essas fachadas históricas, assim, que são patrimônios do Maranhão, e está escrito Casa do Tambor de Crioula. É um centro que tem tipo um museu, assim, que tem muitas referências dentro da história. Só que eu perguntei para ela, mas que horas que a gente entra? Ela falou, não entra, é na rua. E na rua tinha algumas pessoas, assim, mas era uma rua pequena. Então não tinha um palco, nem nada. E aí foi passando as horas, assim, passou várias horas, assim, não é uma coisa assim de 10 minutos. Aí daqui a pouco ela falou, olha ali o tambor. Aí eu olhei, a princípio eu não tinha visto nada. E aí daqui a pouco eu olhei para a calçada, e na calçada tinha assim uma leve chama de... Nai, teu microfone desligou. E eu tô falando aqui há quanto tempo? Não, eu desliguei aqui agora, porque eu estava batendo bom. aqui, aí eu fui localizar o barulho, de onde estava vindo o barulho. Você estava falando da calçada. Da calçada. Aí, então, eu avistei uma chama de fogo, mas era um fogo pequeno. E eu comecei a reparar que realmente em volta tinha uns tambores. E eu achei que o tambor era isso. Era só aquilo, porque fica horas ali, horas, vai passando. E eu pensei que as pessoas estavam ali felizes, se divertindo, comendo, bebendo as coisas. Eu não imaginava que estava por vir. E aí até que uma pessoa foi lá e pegou o tambor.
Aí começou a bater, aí eu falei assim, nossa, vai ser tocada, minha amiga? Claro, né? Ainda vai começar. E aí ela me falou que eles estavam só afinando, assim, eu nunca tinha percebido, nunca tinha entendido, nunca tinha pensado na possibilidade de que o fogo aquecia o tambor, assim, e eu achei isso muito bonito, porque mudou a minha vida, assim, esse lugar também, eu fiquei pensando depois desse lugar de aquecer o corpo antes de começar, porque o ritual realmente, ele começa ali e é um lugar de paciência e de espera, né, e essa espera, ela vai estendendo, ela vai preparando um tempo de acontecer. E aí, quando começou a tocar, isso daí, assim, horas depois, eu acho que foi uma experiência assim, muito forte, porque, primeiro, as mulheres que vão dançar, às vezes elas são chamadas de dançareiras ou coreiras, elas vão assim com uma roupa normal, assim, uma roupa comum, e do nada, eu não sei de onde elas tiram aquelas saias enormes, não sei onde é que elas vestem aquelas saias. E é uma saia que abre para todos os lados. Eu não sei o que acontece ali, parece mágica. E elas começam, e o som do tambor rolando, vai para todos os lugares, e você meio que é arrebatado por aquela experiência. E, de repente, a roda se forma de uma forma muito natural, como se aquilo já estivesse acontecendo há muito tempo. E realmente, de fato, está. Então, esse lugar do tambor, que ele é ancestral e ele é muito conectado também com esse lugar de raízes, nossa, um lugar que bate, e uma música que ela é muito genuína, assim, é o movimento da percussão, e ver mulheres dançando naquele movimento, naquela força, e se abrindo. E tem um movimento que foi o último que foi mostrado no vídeo, que é o da punga, que é um comprimento que elas fazem, é uma mulher se conectando ao ventre da outra. E para quem acredita, o ventre ele pode ser um portal energético, né? Ele é como se fosse também um outro terceiro olho nosso. Então, é um lugar de saudação, de cumprimento, que acontece com muita força e muita expressão. Eu entendi também depois, porque a minha amiga ela mora lá no Maranhão, e aí depois que acabou a roda, uma mulher que estava dançando veio conversar com ela, e eu meio vi que era um assunto meio estranho, era um assunto meio pesado mesmo, assim. E aí o rolê era que ela tinha sido agredida por um mestre, era um mestre de capoeira, não? E elas estavam tentando dar força ali para que ela pudesse denunciar isso, que ela não tinha coragem. E eram aquelas mulheres ali do tambor que estavam ali se reunindo, fazendo um movimento para que aquilo acontecesse. A capoeira no Maranhão também, ela tem um movimento muito forte, assim, e essa relação dos mestres. Os mestres, na verdade, eles estão nas ruas, e as pessoas estão ali, de repente, bebendo uma cerveja, e alguém fala, oi, mestre. Então, é muito, muito interessante ver esse lugar dessas referências, que são pessoas grandiosas que atravessaram o tempo, ali sendo reconhecidas, e não são só reconhecidas por prêmios, mas são reconhecidas no dia a dia por um lugar só assim, daquela presença, assim, daquela pessoa tá do local, aquela pessoa tá no mesmo bar que eu, tá bebendo, não é só dentro de uma roda ou dentro da capoeira, porque o tambor, a origem, tem uns escritos que são o início deles são do século XIX, mas não tem exatamente uma precisão. Então, o que se sabe dele, também uma outra fonte que é acessada para encontrar as origens dele, são as memórias dos mais velhos. E eu achei isso muito bonito, de reconhecer essa memória como um lugar de arquivo e um lugar de registro mesmo. E aí eu queria pedir agora para você passar o segundo vídeo, por favor.
E esse áudio foi exatamente dos tambores do mestre Amaral. Ele é a última pessoa que apareceu no vídeo agora. E umas palavras-chave que eu encontrei sobre os tambores é danço, canto, percussão e devoção. E ele, apesar dele ser esse lugar que ele está um pouco, que ele também está para além da materialidade, ele também é um lugar concreto e é reconhecido pelo Estado como patrimônio cultural brasileiro, segundo o IFAM, que fala, IFAM e coisa. E aí eu quero ler uma outra coisa que eu achei que é muito forte e eu achei muito potente. Lei número 13.248, de 12 de janeiro de 2016. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Tambor de Crioula, a ser celebrado anualmente em todo o território brasileiro, a data de 18 de junho. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016, 195 da Independência e 128 da República. Dilma Rousseff. Eu achei incrível que o dia 18 de junho, daqui a 2 dias, eu estou exatamente fazendo um trabalho sobre o tambor, assim, e para entender a relevância e a importância cultural que tem para o nosso país, desse movimento, dessa expressão, dessa afirmação, que é mais do que... também um lugar de lazer, mas, acima de tudo, é um lugar que era uma forma de resistir à opressão de um regime que era escravocrata, e ainda se é um lugar que você luta contra o machismo, por exemplo. E aí eu queria pedir para você compartilhar o próximo vídeo. O próximo vídeo, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pedi para botar, deixa eu ver, a partir de 4 minutos e 36 segundos. Eu comecei desde criança, eu já assistia. E com 10 anos eu dancei. E aos meus 20 e tantos anos, eu não sei se teve outra mulher que tocou tambor grande, né? Eu toquei no bairro do Fátima, na casa da dona Zeca, de Veriquetinho, o tambor de nivô. E ele falou para mim, eu esperei, eu queria tocar. Você quer tocar? Eu digo, eu quero. Você sabe? Eu digo, eu sei. Você aprendeu como? Olhando. Porque aqui no Maranhão a gente aprende na vivência, né, na prática. Aí ele disse, você é a primeira mulher que vai tocar no meu tambor, porque a mulher não pega meu tambor. E eu toquei o tambor grande. Quem sabe teve outras antes de mim, né? Mas dessa época eu me sinto prestigiada, me sinto feliz assim, de ter tocado tambor grande, né? Representa assim, que nós mulheres estamos sempre na frente de alguma manifestação, né? Então, representa muita coisa na minha vida. Muito axé, representa saúde, porque a gente, quando está dançando para São Benedito, a gente está dançando também para a ancestralidade. Então, é importante e representa saúde, fé, confiança. A gente pisa na terra, o tambor toca, a gente pisa na terra e sente energia, e a gente roda, dá a pungada, e quando o tambor bate a punga, a gente sente que tem uma força além do que a gente imagina, que a gente não conhece, não pode pegar, e vai morrer e não vai conseguir aprender esse mistério. É um pouco assim, eu sei que é um pouco redundante assim, essa questão de dizer que não tem palavras,
Mas pela experiência que eu tive, eu também, talvez seja um lugar um pouco parecido ao que define ser chamado de transe, porque tem uma definição de transe também que acontece no lugar que está acima, mas isso propicia que a gente crie uma outra realidade aqui agora, na matéria. Então, não é um lugar que a gente... está acontecendo agora, mas não é que a gente está... Não sinto que é uma incorporação, como se a gente estivesse realmente trazendo todo um universo, se conectando numa profunda conexão do cosmos e fazendo esse movimento girando da vida e conectando esse espaço de tempo. E não é eu não acredito que o tempo, né, eu sigo uma sabedoria um pouco astrológica, meio galáctica, meio extraterrestre, professor. Então, aí nessa sabedoria, né, existe, por exemplo, a astrologia, que é uma leitura de uma sabedoria, e a sabedoria maia, o Tzolk'in, ele é uma outra leitura acerca das frequências energéticas. E nisso a gente não acredita que o tempo seja um passado, presente e futuro, uma linha de tempo linear, e sim uma linha espiral que vai e volta, e a gente vive nesse contínuo movimento. E eu acho que é isso que essa expressão da dança, essa expressão da arte, essa expressão cultural faz, e até por isso talvez justifique ela atravessar o tempo com um lugar tão libertário e até com uma força existencial. Eu acho que isso propicia também uma conexão, faz com que essa dança, esse tambor, nos traga uma força tão conectada com nós mesmos. Assim, eu acho que ele nos relembra também que a gente nos leva de encontro a uma força que muitas vezes a gente esquece que a gente tem, que a gente não acessa. E ver outras pessoas acessando essa força, esse movimento, dá uma sensação que também é possível, né? Dizem que os mestres, na verdade, o mestre, ele te prepara você para você ser um mestre de si mesmo. E dá uma sensação de que todos nós somos os nossos mestres, assim. Também não é um lugar que está tão distante, não. Está logo ali, só que a gente também tem que exercer o trabalho de se manter ali. E aí eu queria, agora, o próximo vídeo, são apenas alguns segundos, porque eu queria compartilhar a minha experiência da primeira vez que eu assisti. Na verdade, é uma mulher que dança ao som do tambor. E o tambor, ele é um movimento que ele acontece nas grandes celebrações, a celebração de São João também no Maranhão é um acontecimento muito forte, assim, acontece também no Carnaval, e acontece também assim, em cortejo, mas também acontece no dia a dia, toda semana, então em momentos pequenos, então é uma coisa que é muito frequente, e faz parte, e o tambor em São Luís, assim, ele é um lugar realmente de encontros, é uma rede, então não é só, ele não se estende a roda também, se estende ao lugar, às relações das pessoas, as pessoas que frequentam, os interesses, a cidade, e também é muito da gente, eu acredito que seja muito de ocupar a cidade, e também a cultura da cidade, né? Porque ali, ir para o tambor ali é você ir parar na roda, mas é você ir consumir as cachaças que são feitas ali, são artesanais, é você conviver, conversar com as pessoas. E aí eu queria encerrar esse trabalho com um clipe que são feitos por uma dupla de cantores que eles trouxeram esse manifesto cultural, essa arte de São Luís. E eu acho que eles têm ali a ambiência que é o tambor, de uma forma muito autoral na visão deles, porque eu acho que o tambor ele existe esse lugar da dança, mas a forma como as pessoas acessam ele deve ser muito particular. E isso não diminui a força desse movimento, muito pelo contrário, eu acredito que seja um movimento que ele é muito universal e de infinitas possibilidades.
Jota no beat, é hit. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Eu sou no meio do tambor de crioulo. Somando repique com Jota no beat, levantando a city, nosso som ecoa. Nação pra corrida de noite ou de dia. Os meus ancestrais eu convido pra roda. Gira, gira pro tambor de madeira. Gira, gira o som dessa nota. A terra cultural já chamou pra dançar. Mexe teu corpo, não pode parar. Sintonizando, movimentando. Desce pra praça, chamei o meu bando. Entra pra roda que essa é a nova. Chama o teu povo pra gente dançar. O grave do tambor da ilha do amor vai fazer a serpente do sono acordar. Deixa girar, 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 girar. Quero ver, vai deixa girar, 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 girar. Quero ver, vai. Bate tambor até o corpo descer. Quero ver tu aguentar. Nunca paramos enquanto esse tempo fica chovendo, a gente bate cabeça. Pretos de ouro, de prata, tamo chegando pesado, dominando o planeta. Tamo no ódio, não encosta porque é que se você vier vai ser uma treta. Quero ver se tu aguenta, tirando panca, virando capeta. Chegando bonito, mandando freestyle que abençoe é Benedito. Quem compara é louco, já falei, tem um tito tatuada, ninguém para borrofando no improviso. Ela vem se balançando, digitão florido, vem te acabando bem no ritmo. Eu não perco tempo e ela vem de barrigada de punga comigo. Bate que bate tambor, gira a coreira com osso bonito. Bate que bate tambor, mata que ecoa troando com fervor. Bate que bate tambor, gira a coreira com osso bonito. Bate que bate tambor, gira a coreira com osso bonito. Bate que bate tambor. Bate que bate tambor. Deixa girar, 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 girar. Quero ver, vai 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 bate. Ela bate tambor, ela 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 bate. Ela bate tambor. E, por fim, eu só gostaria de dizer que eu senti que esse não foi um trabalho de histórias que eu estou contando, mas são de histórias que eu reuni e estou assistindo junto a vocês. Ai, Nayara, que lindo, que partilha linda, que partilha linda. Oh, meu Deus. Ah, você traz a gente para um lugar tão bacana, né? Que é tão importante a gente dentro da universidade, a gente dentro da faculdade, né? Do ensino superior, na academia, a gente organizar uma experiência orgânica da vida, do conhecimento, não é? Quando você traz essas categorias fundamentais, né? De tempo, né? De espiral, de ventre, que são categorias, né, de vivenciais, sim, né, são categorias que nos tiram de uma pretensa universalidade de saber, né, de que algo é assim, então, né, se o ocidental é assim, então o tempo é linear, né, e que nos traz para uma riqueza, para uma outra, nos aponta para outros lugares de experiência com o corpo também, né, para o lugar do ventre, né, a gente, né, teve essa partilha aqui em alguma medida, né, uma pequena medida, mas de entender essa coisa do ventre, né, como a centralidade do corpo, né, como um balizador da parte superior, da parte inferior do corpo, né? E às vezes a gente se esquece de que isso que a gente sistematiza, né, enquanto conhecimento acadêmico, enfim, né, isso é conhecimento telúrico, né, é da corporeidade no cotidiano, da singeleza da relação com os nossos corpos. Então, te agradeço imensamente por nos lembrar disso,
E lembrar essa gostosura dessas sensações, né? Dessas experiências com esses espetáculos, né? Como vocês têm feito, né? Na verdade, nos 3 a gente teve isso. Obrigada. Foi tão legal, Nayara, ver esse trabalho assim, sob uma perspectiva extremamente pessoal, única e própria. Assim. Isso foi prazeroso demais, assim, porque isso, assim, mais legal talvez porque eu e a Mayara conhecemos você pouca coisa, né? E ainda assim, né, ver isso tudo diante dessa ótica trouxe uma camada muito inspiradora, assim. Foi muito legal, porque eu acho que nunca mais, acho não, tenho certeza, nunca mais ninguém vai ver ninguém, com exceção de nós, vai ver essa experiência do jeito que nós pudemos ver, através dos seus olhos. Muito legal mesmo. E toda apropriada. E fora a introdução, né, que a gente não estava gravando. Tinha que ter gravado e colado aqui. Que foi. Maravilha, gente. Que eu perdi, que eu não sei o que foi. Só ela pode repetir, porque ela foi assim, e aí a gente... Eu nem lembro, foi o vídeo? Não sei, não, você estava falando do histórico do tambor de crioula e do teu vivencial, e porque o tambor de crioula é isso, não sei o quê. Pensei que ia trocar a ordem, né? Era ia apresentar primeiro e o convidado vinha depois, né? Foi assim. Te juro. Assim, sei lá, uns 2, 3 minutos assim, tipo... Gente, preâmbulo. Cadê? A Nayara tem um pouco não, ela tem muito disso, assim. Ela tem uma fala num lugar muito sensível e espontâneo, assim. E eu gosto muito de ouvir ela, não só em aula, assim, eu gosto muito de conversar com a Nayara, né? Tanto que a gente se ligou antes da aula e ficou, sei lá, uma meia hora conversando, assim, né, Nay? Tem aquele dia também, né, Mayara? Tem aquele dia. Oi? Tem aquele dia também, né, do Instagram. Você pode contar o dia do Instagram. Isso. Tem esse dia também. Eu e Nayara ligamos um dia no Instagram, do nada, assim. Só que eu estava um pouco da cerveja. Entendi. Mas, de qualquer forma, lemos poesia do nada. Foi o dia do Ano Novo Astrológico. Foi live? Vocês fizeram live, é isso? A Nayara, na verdade, eu liguei para ela sem querer, que o celular estava no meu bolso, alguma coisa assim. E daí ela atendeu, eu me levei um susto, eu estava com meu pai e minha mãe ali embaixo e tal. Aí a gente, quer saber? Vamos ligar no Instagram. Aí a gente ligou no Instagram, aí foi um fuzuê, assim, não teve nada. Gente. Mas a coisa aconteceu, e daí a gente tentou ler poesia, deu certo do nosso jeito, né? Mas a Nayara, ela tem uma sensibilidade, assim, né? Ela sente muito as coisas. E da forma com que ela passa esse sentimento faz com que a gente sinta também, né? E ela tem essa relação muito forte ligada à mulher. Isso vem muito nos trabalhos dela, é uma característica dela, assim, né? Que a gente vê muito. E ela trouxe a Dilma, por exemplo. E a data da Dilma é janeiro de 2016, é um pouquinho antes do golpe. Então, isso é muito forte também, né? Isso digamos que foi uma das últimas ações de uma mulher, né? Dentro de um governo, e, enfim. Em relação a uma manifestação, né, que tem a imagem da mulher. Então, né, só multiplica todos esses sentidos, né? E a delicadeza da Nayara de perceber esses detalhes é muito dela, assim. Agora, eu que vou brigar com você ao vivo, nunca mais diga que você tem dificuldade de falar, porque você é maravilhosa. Eu
eu fiquei nervosa. Boa, Maiara. Eu fiquei nervosa. É porque eu sempre fui muito tímida. E aí, hoje, eu não sou tão tímida, né? Porque eu já amadureci um pouco. Mas aí a palavra também tem um lugar, assim, de como é mais difícil dizer, ela vem mais precisa. E se ela não tiver precisa, eu nem falo, eu nem consigo falar. Eu passo 1000 horas sem falar nada, eu sou essa pessoa. Mas vai, escuta seu coração, que as suas palavras vêm do coração, querida. Então, não tenha medo de falar, não. Ah, eu lembrei, Júlio, o início foi um poema de São Benedito, um prece. Não, mas não foi o começo. Não, não é agora, não, foi antes. O começo da primeira parte da aula. Ah, entendi. Aqui eu participei de toda ela. Ai, minha gente. Anderson, obrigada por você ter vindo, ter acompanhado a gente até agora. Júlio, Maiara. Eu que agradeço. Não liguei a câmera, mas estou aqui descabelado. Ah, nada, tranquilo. Ai, gente, obrigada por hoje, viu? Por terem estado aqui. Obrigada, gente. Muito lindo ouvir vocês, emocionada. Celebração. A gente está celebrando o tambor de viola mesmo. Assim. Semana Daqui a 2 dias, antecipados. Maravilhoso. Bora para live agora. Vamos fazer uma vídeo performance, todo mundo com saia rodando, girando. Maravilhoso. Gente, até semana que vem, viu? Descansem, fiquem bem. Obrigada pelas partilhas. Obrigada. Tchau, gente. Beijo a todos.